O governador Camilo Santana se prepara para deixar o cargo no dia 1º de abril e nas últimas 2 semanas tem se reunido individualmente com os deputados estaduais que o apoiam na Assembleia Legislativa. Camilo agradece o empenho de todos ao longo desses 7 anos de mandatos e também atende a pedidos de obras. O governador Camilo Santana deixa o cargo para disputar nas eleições de 2022 um mandato de senador. Com a saída de Camilo, entra a vice-governadora Isolda Sela, a primeira mulher a governar o estado do Ceará. Essas mudanças, Beto Almeida, após 7 anos, mexem com o tabuleiro político do estado do Ceará. Camilo Santana já está certo aí que irá concorrer ao mandato de senador na vaga a ser aberta com o encerramento do mandato do senador Tasso Gereissati. E fica a expectativa, nesse cenário pré-eleitoral, como será ou quem será o escolhido pelo PDT para concorrer ao governo do estado no dia 2 de outubro de 2022. A lista tem como pré-candidatos a própria Isolda Sela, que a partir do dia 2 de abril, quando assumir o governo do estado, ganha mais visibilidade. Tem também os nomes do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, e ainda o deputado federal Mauro Filho. E nesse momento, o Beto Almeida, é aquela corrida contra o tempo. Camilo olha para o relógio e vai contando as horas. Faltam apenas 17 dias para transferir o cargo à vice-governadora Isolda Sela. 7 anos, Beto Almeida, que o governador Camilo Santana administrou o estado em 2 mandatos e agora, com alta popularidade, construindo o caminho para o Senado. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, Luciano, e essa renúncia do governador Camilo Santana, que é aguardada em função de que sua candidatura ao Senado ganha cada vez mais força, claro, tem uma questão muito comum aí que se pergunta qual é a data que o governador vai aproveitar para fazer isso, apresentar sua renúncia formalmente. Bom, a gente sabe que ele tem que se afastar, os ocupantes dos cargos têm que se afastar 6 meses antes do pleito. A eleição de outubro deste ano, aliás, de outubro, vai ser no dia 2 de outubro. Então, em tese não, pela lei, no dia 2 de abril, todo mundo que vai concorrer, que está ocupando hoje os cargos no executivo, que já está na fase do segundo mandato, tem que estar com os cargos entregues aí no dia 2 de abril. Só que aí você pode fazer a entrega desse cargo aí no dia 1º de abril. 1º de abril é o dia da mentira, né? Não fica legal você fazer um negócio desse. Então, provavelmente a renúncia e a data de renúncia do governador Camilo Santana deve ser um 31 de março. Plena sexta-feira. E o governador, para fazer essa renúncia, ele pode, de fato, por exemplo, nem ir à Assembleia Legislativa, basta uma carta renúncia. Mas é provável que o governador não perca essa oportunidade, Luciano, de ir pessoalmente à Assembleia Legislativa, fazer a entrega dessa carta e, literalmente, Luciano, fazer ali um apanhado do seu mandato, uma despedida e ter um excelente palanque numa casa legislativa em que ele tem maioria e que naturalmente vai ser bastante saudado, tendo ali um amplo espaço com os meios de comunicação para ele divulgar, inclusive, o que pretende e como se colocar nessa campanha. É óbvio que o estado do Ceará vai entrar numa nova fase a partir daí, como você já citou, a vice-governadora Isolda Sela deverá sim assumir o governo do estado, entra aí num novo espaço político em que ela será protagonista, inclusive, logicamente, sendo cada vez mais assediada e citada como também uma possibilidade de vir tentar a eleição ao governo do estado nas eleições de outubro. Ao longo dessas 2 próximas semanas, você, ouvinte internauta, ainda irá acompanhar muitas notícias sobre essa saída do governador Camilo Santana do cargo. O Beto Almeida, como bem explicou, disse que o governador, e isso vale para quem quer se candidatar às eleições de 2022 e está ocupando cargo, precisa sair com 6 meses de antecedência, que é o processo de desincompatibilização, se afastar do cargo e ficar apto a disputar um mandato eletivo nas eleições de 2022.
Camilo Beto Almeida, que deixa o governo com altos índices de popularidade e será certamente o principal cabo eleitoral para puxar o candidato da aliança PDT-PT ao governo do estado. Será o grande fiador, sim, Luciano, da formação dessa aliança e principalmente o grande fiador em relação ao posicionamento que o PT terá na formação e na disputa para o governo do estado. Por que o grande fiador? O Camilo, como militante que é do PT, como filiado que é do Partido dos Trabalhadores, mas um aliado histórico aí do PDT, ele vai tentar minar qualquer hoje dissidência, qualquer tipo de dificuldade na formação e no anúncio desse nome que vai compor essa chapa para a disputa ao governo do estado. O PT continua ainda com um foco de resistência, com pessoas ainda insatisfeitas em relação aos nomes que estão colocados, mas aí o governador Camilo Santana e outros, inclusive o deputado federal José Nobre Guimarães, têm atuado fortemente no sentido de atenuar qualquer problema nesse sentido. Inclusive, o governador Camilo Santana, habilidoso que é, inclusive nessas negociações, Luciano, quer, digamos assim, encontrar um vasto apoio em todos os segmentos, não apenas do PT, mas também de outros partidos de oposição que estão ligados ao PT. Já direcionou, inclusive, fartos elogios ao pessoal do PSOL, diz que admira muito o PSOL. Lógico, o PSOL tem candidatura própria, não faz parte dessa coligação, mas não custa nada fazer um afago aos partidos tradicionais de esquerda, né? E nesse cenário da agenda pré-eleitoral, Beto Almeida surpreendeu a disposição e a coragem, o ato de bravura do deputado estadual Zezinho Albuquerque de anunciar que será pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Progressista. Zezinho, que viveu na aba do chapéu do governo do estado nos últimos 20 anos, agora decide que não será candidato à reeleição. O que significa esse gesto de Zezinho Albuquerque? Aqui no Jornal Alerta Geral, eu disse quando ele anunciou a possibilidade de sair do PDT para concorrer ao governo do estado pelo PP, Partido Progressista, que aquele gesto seria um recado aos aliados do no Palácio da Abolição, porque Zezinho precisava de votos para garantir a reeleição do filho AJ Albuquerque. E aí, Beto Almeida, qual é a leitura? Ao mesmo tempo que anuncia a saída do PP, para o PP, Zezinho Albuquerque disse que vai continuar sintonizado com as lideranças estaduais do PDT. Exatamente isso. E olha, esse anúncio ele pretende fazer de forma também aqui na Assembleia Legislativa. Amanhã ele vai estar, segundo ele, fazendo um pronunciamento na casa e vai anunciar que sim, está deixando o PDT, que está se filiando realmente ao PP, partido do qual ele já vinha atuando como uma espécie assim de líder informal, porque o filho dele, o AJ Albuquerque, que é deputado federal, comanda a sigla aqui no estado do Ceará. Então faltava esta confirmação que poucos, de certo modo, ainda acreditavam que Zezinho pudesse fazer. Só que tem um detalhe, Luciano, ele não tem feito esta aproximação com o PP e o anúncio, né, de que vai de fato aproveitar a janela partidária para trocar de partido, para se tornar um opositor ao grupo que está hoje no comando do governo do estado do Ceará e aos irmãos Ferreira Gomes. Nas palavras do Zezinho Albuquerque, ele disse que está tudo acertado, tudo organizadinho com o senador Cid Gomes, com quem ele disse ter conversado, e mais, ele disse que conversou no sentido de que quer ser candidato ao governo do estado. Zezinho Albuquerque diz o seguinte, que nem cogita disputar, aliás, trabalhar o nome dele de indicação para disputar vice. Ele diz que quando se coloca na condição de vice, é porque a candidatura nem existe. Então, nesse sentido, ele diz, olha, o projeto do Cid é bom, de lá para cá evoluiu, mas tem coisas que precisam ser modificadas. Ele não diz que exatamente que detalhes são esses que precisam ser aprimorados nessas gestões que vêm aí desde Cid Gomes para cá. No entanto, se coloca, Luciano, como opção para ser este nome e para fazer estas correções, sem que isso signifique um rompimento político. Ele diz que o PP vai continuar sim na aba do governo, principalmente no apoio, na sustentação a esse grupo político que está hoje no comando do governo do estado. A outra leitura que pode ser feita também, jornalista Beto Almeida, é que o deputado estadual Zezinho Albuquerque, que ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa desde o início dos anos 90, cansou.
cansou da atividade parlamentar, está sem apetite para buscar votos. Se você perguntar, tem dificuldades para se reeleger? Talvez não, porque como secretário de cidades, o Zezinho Albuquerque construiu ou reforçou a base parlamentar que o garantiria um novo mandato na Assembleia Legislativa. Mas o cansaço também chega, às vezes, pela falta de estímulo ou pela tranquilidade de garantir, nesse caso, uma reeleição e, ao mesmo tempo, a reeleição do filho à Câmara Federal. Afinal, Beto Almeida, tem outra dificuldade que se encontra aí e para buscar explicação sobre essa transferência de Zezinho Albuquerque do PDT para o PP. Se ele fala que é candidato a governador para tentar dar continuidade às ações do ciclo liderado pelo hoje senador Cid Gomes, afinal, não seria o caso de Zezinho Albuquerque ter tentado se viabilizar dentro do próprio grupo pelo PDT como candidato ao governo do estado? Ele teve a oportunidade, ao longo de 3 anos e meio, comandou a mais poderosa secretaria que é a Secretaria de Cidades entre as pastas do governo do estado. E por que mais poderosa? Porque a Secretaria de Cidades tem muitos financiamentos internacionais, tem a CAGES, tem o Detran e tem sempre ações direcionadas aos 184 municípios. Mas, ao longo desse período, Zezinho Albuquerque parece que se escondeu, ficou indiferente a um futuro político, não queria muita conversa, fazia articulação política com os aliados, mas não saía disso e nunca se dispôs a sequer ganhar a visibilidade que poderia projetá-lo nessa caminhada ao governo do estado. São 7 horas e 30 minutos, eu esqueci do tempo, vamos virar, mas a gente volta a conversar sobre as eleições de 2022, ainda falando sobre essa decisão do deputado Zezinho Albuquerque em sair do PDT.